Começando mais um Benjamin Mútil. Até que enfim teremos uma entrevista com cultura nesse programa. Hoje um programa muito especial. Estamos recebendo aqui uma das maiores sumidades da comunidade judaica mundial, o Rabino Davi Weitman. Rabino, obrigado por você ter vindo. Prazer, muito obrigado. Muito obrigado, Rabino. Eu te sigo, te acompanho, vejo o trabalho que o senhor faz, que é maravilhoso. E tá chegando, estamos aí na véspera de uma Copa do Mundo, e eu estava lendo esse livrinho que o senhor escreveu. Copa. Tá dando close aí, Bruno? As lições do futebol. Rabino, como que a gente pode... o que a religião tem a ver com o futebol? Primeira coisa, a religião sempre fala que tem que ter um corpo saudável para poder a alma, na verdade, se expressar. Isso é importante fazer esportes, cuidar da saúde, a gente acredita no psicossomático, tá certo? Então, cuidar do corpo é importante. Uma das formas de cuidar do corpo é o esporte. É o esporte mais popular, que todo mundo gosta, eu sou europeu também de criança, é futebol. Você é belga? Eu sou belga, torcia para Anderlecht, conhece? Lógico. Então você tem que entender, o futebol une as pessoas, é uma coisa gostosa, é bom. Eu achei que tem também lições que pode aprender. Falar nisso, você vai torcer para quem na Copa agora? Para a Bélgica ou para o Brasil? Não, eu já estou muito mais anos no Brasil que na Bélgica. Estou aqui 47 anos, então já somos brasileiros. Rabino, independentemente da religião de cada um, né? Mas como é que o senhor vê, por exemplo, os jogadores de futebol entre campo, eles se benzem, o torcedor reza, independentemente da crença. O senhor acha legal isso? Isso é importante? Muito legal. Acho que milhões, talvez bilhões de pessoas estão vendo como os brasileiros muitas vezes se curvam, fazem uma prece, agradecem a Deus que tem um golaço. Isto é maravilhoso. Isto mostra que temos fé. Que a gente sabe que, na verdade, finalmente é Deus que rege o mundo. Maravilhoso, extraordinário. Não temos isso em outros países. Não tem? Não tenho. Raramente visto na Europa. Vejo isso no Brasil muito. Os jogadores têm muita fé, confiança em Deus e rezam antes e agradecem depois. E temos sempre que fazer isso. Claro, em todas as situações, não só no futebol, em todo lugar. Quando eu vejo aqui teu livro, é muito legal. O senhor pegou tudo que tem a ver com o mundo do futebol e ligou com a religião. E eu queria... Tem itens aqui muito legais que eu queria que o senhor explicasse. Entrando em campo. Sim. Qual que é a relação entre o futebol entrando em campo e a religião? Vou lhe falar o seguinte, na vida tem duas possibilidades. Ou você, como no futebol, ou você é um espectador, um torcedor ou um jogador. Qual a diferença entre o torcedor e o jogador? Quando está começando a chover uma tempestade horrorosa, o torcedor pode sair mais cedo, antes da final da partida. Ou ele não gostou, o time dele está perdendo, ele está decepcionado, ou ele pode sair. O jogador fica até o fim. O jogador entrou no campo para ganhar, ele luta, ganha ou perde, ele fica até o árbitro declarar que terminou a partida. Na vida, a mesma coisa. Você pode ser um torcedor ou um jogador. Torcedor é aquele que vê que as coisas acontecem. Tem muita gente na vida que está observando o que acontece e tem alguns que ficam sabendo depois. E tem gente que faz acontecer. E o judaísmo nos ensina, você tem que fazer acontecer. Você veio para cá para fazer uma diferença. Precisa ajudar o próximo, melhorar, fazer alguma coisa positiva. Um navio se sente muito melhor no porto, mas não é para isso que ele foi criado. O navio foi feito para andar no mar. Tem tempestade, tem dificuldade. Na vida tem dificuldade, tem adversidades, mas são oportunidades para crescer. Então nós acreditamos que cada um tem que entrar no campo. Não ser apenas um torcedor, seja um jogador. Faça uma diferença na vida do outro. Olha. Tática. O que a tática do futebol tem a ver com a tática da religião? Qual a relação? Existe uma tática, me parece, eu não sou tão versado, mas pelo que me lembro bem, tem 5, 2 e 3. Existe isto?
Existe o 5, 2 e 3. Sim, 4-3-3, 5 Exatamente, depende. Cada um tem uma tática. Exatamente, cada técnico coloca seus jogadores, como quem é os atacantes, quem é o goleiro. Vamos pegar 5, 2 e 3, que eu acho bacana. 5 são 5 livros do Pentateuco. A Torá é a Bíblia judaica. 2 são as tábuas da lei. 3 são os patriarcas. Nós judeus somos guiados por estes mestres, estes exemplos. As 2 tábuas da lei são os 10 comandamentos. Os 10 mandamentos que são a base de uma sociedade honesta, íntegra, como se deve. Os 3 patriarcas são os paradigmas do judaísmo. Abraão, Isaac, Jacob. Em todas as nossas preces a gente fala o Deus de Abraão, Isaac, Jacob. É a Torá que é chamada o Pentateuco. Penta como o Brasil, único. O único que tem penta é o Brasil. Espero que a gente seja ex agora. Se Deus Mas quiser. por enquanto é penta. Ô, Rabino, o time, qual a relação? O time tem que estar unido, não adianta. Tem diferenças entre as pessoas, é verdade. Ninguém é igual ao outro, cada um tem seus defeitos, mas cada um tem seus talentos. E quando estão juntos, é inquebrável. O Talmud nos diz uma coisa interessante. Cada bambu, separadamente, você pode quebrá-lo. Mas amarrar junto vários bambus, não quebra. O time, a união faz a força. Quando o time é bom, quando cada um dá uma passe para o outro. Se o jogador quer ir sozinho até o gol, não funciona. É um jogo de passes. E aqui o outro, de vez em quando, tem que fazer uma caneta. Mas cada um... Então, a mesma coisa na vida. Na vida, nós temos que aprender a conviver com os outros. Saber conviver com as pessoas diferentes da gente. Isto é importante. É o time. Se fazemos isto, temos bênção. Onde que tem união, tem bênção divina. Tá aprendendo aí, Bruno? Aqui eu acho que teremos uma polêmica. O adversário. Aonde o adversário do futebol entra no adversário da religião? É a falta da fé? Não, é a mal inclinação. Vou explicar isso um pouco melhor. Eu vejo o futebol como, na verdade, existe um futebol cósmico. A bola tem que chegar ao gol, tá certo? O que é o gol? É a porta aberta lá. A mesma coisa, nós viemos aqui para levar a grande bola, que é o globo terrestre, dentro do portão do Criador. Temos que melhorar a humanidade. Para isso que uma alma desce aqui. Pegar a grande bola e levar ela para lá. Mas tem um adversário, não é tão fácil. Se um time jogava sozinho, seria muito fácil. Tem um adversário que tenta, que vai impedir, que vai tentar pegar a bola para o gol adverso. A mesma coisa na vida. Tem empecilhos. Queremos fazer o bem, mas de vez em quando temos desvios, paixões erradas, vícios, tem todo tipo, temos ansiedades, todo tipo de frustrações. A pessoa tem que saber que através da dificuldade chega a oportunidade. Quando o time é bom, quando tem um bom adversário, é lá que ele vai, na verdade, expor e expressar todo o seu potencial. Agora ele tem que jogar bem, porque tem um bom adversário. A mesma coisa na vida. Quando tem dificuldades, é para a gente oportunidades de crescimento, de melhoramento. Vale tudo para vencer na vida? Não, não vale tudo. Tem regras, tem regras. No futebol tem regras. Tem regras? Se você tocou a bola com a mão, não funciona. Futebol tem que ser com o pé, tá certo? Pode de vez em quando com a cabeça, com o peito, mas normalmente com o pé. E tem regras. Bola fora, out. Não funciona. A mesma coisa na vida. Tem coisas que a gente tem que saber que é out. Nesta praia não vou, não é minha praia. Tem certas coisas na vida que não são honestas, que não são íntegras, não corretas, etc. Não é para mim. Não é minha praia. Tem regras. No futebol tem regras. No mundo tem regras. Deus deu 10 mandamentos. 7 leis universais para as pessoas seguir para poder serem felizes. Ô, Rabino, saindo um pouco do futebol. O mundo está doente? Opa, quem será? Será que é o Berel? Não. O mundo está doente, Rabino? O mundo não diria que está doente, mas tem doenças. O mundo não está doente. Tem certas doenças que nós temos que melhorar. Tem cura? Claro, nós acreditamos no mundo melhor. Mesmo Anne Frank, você ouviu falar disso no Holocausto, escreve no seu diário, eu ainda acredito que o mundo pode ser melhor. Sim, nós acreditamos. Passando por tudo isso que ela passou, ela ainda acreditava. Acreditava. E nós acreditamos.
Infelizmente, maldades, tem competições, tem ódio, tem guerras, tem conflitos desnecessários, mas o mundo e as pessoas podem melhorar. Eu acho que estamos numa época que as pessoas se conscientizam que precisa de paz, de harmonia, de convivência, de respeito. Ô, Rabino, como é que o senhor enxerga as redes sociais? Porque você não acha que ela vende um mundo irreal? Porque a pessoa entra lá no Instagram e vê lá a mulher toda bonitona, o cara bonitão, o cara tá com um carro novo, tá com uma piscina na casa. E não é bem assim. Isso não tá fazendo com que as pessoas percam o limite e façam qualquer coisa pelo dinheiro? É um mundo virtual, é verdade, e não é sempre a realidade, mas tem que olhar o lado bom também das mídias sociais. Eu conheço gente que descobriu uma doença que eles tinham, uma doença rara no mundo, descobriram um médico que cuida disso nos Estados Unidos, na Europa, como se curar. A mídia social é como, na verdade, o ferro. O ferro você pode fazer um bisturi para poder operar e ajudar as pessoas, ou pode fazer uma faca para esfaquear alguém, uma arma. Então, é tudo uma faca de dois gumes, como diz em português. A mídia social, se você usa bem, como você faz, você divulga coisas bacanas, as pessoas são felizes de ouvir, isso é maravilhoso. Deixa as pessoas felizes. Tem gente que aproveita das mídias sociais para divulgar coisas que não servem, infelizmente. Qual que é a importância do futebol no mundo para o senhor, Rabino? Eu acho que o futebol é um esporte nobre, ele une as pessoas. A gente vê muitas vezes times cujos países não são tão amigáveis, mas no esporte se esquece das diferenças, se esquece dos conflitos. E os torcedores estão lá juntos, é bonito. O futebol tem algo especial. Ele é capaz, na verdade, de abranger, ele te coloca, eu diria, acima das divergências. Ele nos mostra que as diferenças apenas são boas porque elas se complementam. Imagina que todo mundo é igual. Seria monótono. O futebol tem mais uma coisa que eu acho que eu gostaria de frisar. O principal é o pé. Tá certo? Não o resto. O futebol tem que jogar com os pés. De vez em quando outra coisa. Se você quer que a bola chegue para o Criador de uma forma diferente, se você quer melhorar este mundo, não é com filosofias e não é com sentimentos apenas, com boas ações. O pé representa a ação. Se nós queremos melhorar a humanidade através de boas ações, não apenas palavras e não apenas filosofias. Precisa de atitude. Exatamente, de comportamento. E você acha que o futebol consegue fazer isso? Através do futebol consegue? O esporte é saudável, as pessoas estão felizes, então automaticamente vão fazer o bem, normalmente. Aqui no teu livro, raça. Eu torço para um time que é o Corinthians, Rabino, que é famoso pela raça. Né? E eu vou te falar, parece até engraçado, né, Bruno? A gente que é corintiano. Como nós corintianos, levamos isso para a nossa vida pessoal. Entendeu? Então, quando, por exemplo, eu passo por uma dificuldade, a gente fala, pô, aqui é Corinthians. Ou seja, a gente sabe que é sofrido, que tem que lutar até o fim. Tem um lado meio religioso isso, né? Da mesma coisa que é errado a gente se apegar a Deus só quando tá precisando, né? Claro. Porque tem gente que fala assim, não, eu vou, independentemente da religião, judeu, cristão, evangélico, muçulmano, qualquer um. Claro, claro. Você não pode se apegar à religião quando você está doente, quando você quer dinheiro. Você só vai pedir isso, né? Eu acho que você tocou um ponto aqui muito importante. E você chama isso de raça, eu chamo isso de lealdade. É maravilhoso ver os torcedores, seja deste ou do outro time, mas a lealdade, ele está torcendo o time está perdendo, já quase foi rebaixado para uma outra divisão. Está continuando no frio e no calor, no sol e na chuva, está lá e não perde. E traduz isto para a vida particular, como você falou. Na dificuldade não abandona seu Deus, não abandona seu povo, seus princípios, seus valores, continua com eles, sempre. Isto é muito bom, essa coerência. A coerência e a lealdade, isto é raça. Não estou falando de uma forma pejorativa, tá, Rabino? Não estou. Mas
O sentimento do futebol não é muito parecido com o sentimento da religião? Inclusive tem gente até, acho que eu sei que você não vai gostar do que eu vou falar, mas que às vezes trata o time como uma religião, né? Bem, eu acho que não temos que exagerar. Existe uma diferença entre o meio e o fim. Esporte, futebol, tudo isto é um meio para a pessoa se tornar melhor, estar feliz com sua família, com seus filhos, tudo isto. Não pode se tornar um fim. Isso é muito importante. Entendeu? A religião é a mesma coisa. Você, na verdade, sabe quais são os princípios, então tem que se diferenciar muito entre as coisas. Eu acho o seguinte, é bom, mas não pode transformar, na verdade, o futebol numa religião. Acho que não é o caso. Não é o caso. Não. Diferença muito grande entre o meio e o fim. E os fins não justificam os meios. Isso é importante. O judaísmo ele não cultua ídolos. Não. Nem imagens. O futebol, sim. Não, mas ninguém se curva na frente e reza. O que o judaísmo diz? Nós não somos pagãos, nós não somos politeístas, é proibido se curvar na frente de uma imagem, é proibido você venerar e adorar uma estátua, tá certo? Nós acreditamos num Deus que é incorporal, omnipotente e omnisciente. Agora, eu não vi o futebol não venera, respeita, adora, mas ninguém. Eu nunca vi alguém se curvar e rezar para um jogador. Não é. Rabino, eu vou te falar. O Maradona que morreu, na Argentina, os caras são tão loucos que ele tem. Até hoje existe, né? Ela continua, né? Tem a igreja maradoniana. Eu não sabia isso. É? Eu não sabia. Os caras fizeram a igreja maradoniana. Tem um ex-jogador que trabalha comigo no canal do Benji, comentando, que é o Giovani, que jogou no Santos, que o apelido dele virou Giovani Messias, porque ele veio como Salvador lá na época do Santos. Tudo bem, mas isto são apelidos. Eu não acredito que a igreja venera Maradona. Se chama Maradona porque ele foi um ídolo no futebol. Acredito? Não, eu não vejo no futebol idolatria. Vejo, na verdade, um respeito demasiado, sim, isto sim. Uma adoração, gostam, na verdade, muito, muito. É certo. Ninguém vai chamar isso de Deus. É certo a pessoa rezar pelo time? Por que não? Porque ele está rezando a Deus, pedindo, gostaria que meu time vence. Como você está pedindo, eu gostaria que meu filho, na verdade, vai ter uma nota boa, na verdade, na prova. Eu tive uma a Deus você pode pedir, você não precisa dar desconto para Deus, ele é grande, é bastante grande para tudo. Eu tive uma vez um rabino que não gostou. Eu estava indo para uma final, eu estava rezando pelo meu pai, e era uma final de Corinthians e Grêmio lá na Copa do Brasil, no Olímpico, no dia da leitura da Torá, e eu fui chamado e eu pedi se ele podia fazer uma vez. Ele não gostou na época. Mas com uma coisa pessoal, cada um nas suas preces coloca seus pedidos. O rabino, a regra é clara? A regra tem que ser muito clara, senão não funciona. Se o jogador não sabe as regras, estamos perdidos. Na religião, a regra não tem curva. A regra não tem curva, mas as pessoas muitas vezes são curvadas. E o que significa? As pessoas procuram muitas vezes o que é bom para eles, tá certo? A gente sabe, muita gente pega, na verdade, eu escutei esta palavra uma vez lá no Pânico, ele falou lá, o Emílio, os 10 mandamentos à la carte. O que eu gostei, eu peguei, o que eu não gostei, não me interessa. Judaísmo... O Emílio é um louco, né? Ele é bom demais. É la carte. Então, não, obviamente, se a palavra de Deus é eterna, é infalível, tudo que Deus nos pede, temos que acatar. Podemos falar, sou fraco, não consigo ainda, tá certo? Isto podemos falar. Mas Rabino, muitas regras na religião, elas são de um mundo totalmente diferente de um mundo que a gente vive hoje. Regras, o senhor não acha que algumas deveriam ser adaptadas ou não? O futebol, nesses anos todos que ele existe, as regras foram mudando, elas foram se adaptando ao mundo atual. Então está aí uma diferença entre a regra do futebol e a regra da religião. Claro, porque o futebol foi inventado pelos homens. Tudo que os homens fazem
tem que, na verdade, adaptar com o tempo. 150 anos atrás, na Inglaterra, na Escócia, nasceu o futebol, tem que ser adaptado. As regras, hoje a Copa tem muito mais times que antigamente, e assim cada vez vai adaptando. Religião significa algo divino. Se você tem que adaptar algo que Deus faz, significa que Deus é falível. Deus não é capaz de fazer algo para todas as épocas. Num Deus como este eu não quero acreditar. Um Deus que não é capaz de fazer algo para sempre. A religião judaica, e acredito, deve ter outras assim, a religião judaica, ela é atual, seus princípios, seus valores são absolutamente válidos hoje em dia, e você sabe muito bem que tem, na verdade, grandes médicos, grandes físicos, grandes advogados, que são judeus, praticam o judaísmo e são gente do século XXI, sem problema nenhum. Sua resposta foi muito boa. O esporte, o futebol foi criado pelo homem e a religião foi criada por Deus. No esporte, o esporte cada vez mais, principalmente nos tempos atuais, ele exige disciplina. Né? Hoje em dia, então, não só a disciplina é essencial, mas o cara hoje ele precisa se cuidar muito mais do que se ele cuidar há 20 anos atrás, 30 anos atrás. Hoje o cara tem que ter uma vida regrada, o cara tem que treinar muito, o cara não pode, né, sair da reta, igual há 20, 30 anos atrás. Na religião, a disciplina também é essencial. Essencial. Assim como Mais do que a raça? Assim, igual. Assim como, na verdade, um jogador de futebol tem uma dieta especial, e à noite ele não pode comer demais, ou como se falou, nem mais farra, ou que seja, na verdade, porque amanhã ele vai jogar, tá certo? Tem uma disciplina que ele tem que seguir. Um pugilista tem uma dieta diferente de um corredor. Cada um tem sua. Assim também no judaísmo tem disciplina. Ele tem que treinar todo dia. Se ele não treina todo dia, ele perde um tempo, já não funciona. A bola já tem que ir naturalmente. A mesma coisa um músico. Todo dia o violonista passa e depois, quando finalmente ele não sente mais as cordas, este é o momento que a musa tem efeito. Este é o momento que ele pode ser inspirado. A mesma coisa. Você reza todo dia. Muitas vezes rapidamente. Você fala o Shema Israel, aquela reza antes de dormir, você fala rápido, sem pensar. Mas o dia que você precisa, você entende e você pega as palavras, faz com a intenção, com lágrimas se precisa. Entendeu? A mesma coisa, tem uma disciplina todo dia. Pode ser que hoje não estou inspirado. Isso acontece. O jogador, de vez em quando, tem um dia que ele joga e marca um gol, um dia não. Mas disciplina é essencial. Disciplina, eu diria, o cotidiano, o diário. O diário permite que de vez em quando você tenha uma aventura e você vai para frente. Ô, Rabino, o senhor é uma grande surpresa para mim nesse sentido do futebol. Se você falou para mim, não, futebol não... O senhor conhece muito. Não. Lógico que conhece. Não tenho. De onde surgiu a tua ideia de fazer essa ligação do futebol com a religião? Porque eu vi que, na verdade, no Brasil, o povo aprecia e gosta muito de futebol. Então, nossos ensinamentos judaicos nos dizem, quando você vê algo que é muito popular, deve ter uma lição também, uma lição espiritual também. Isso foi a ideia. Mas aí o senhor foi estudar um pouco de futebol? Ou seus... Um pouco me lembrei da juventude e um pouco assisti para entender melhor. Na juventude você costumava ir lá na Bélgica assistir jogo? O senhor jogava? Jogava. A gente jogava na escola, tinha time, claro. Eu não assistia porque eu saí cedo da Bélgica. E quando que o senhor resolveu virar rabino? Com 18 ou 19 anos eu já tinha o interesse. Sempre interesse no estudo, mas já foi para o estudo mais teológico. E como é que o senhor veio parar no Brasil? O grande mestre, o líder mundial judaico, o Rebbe de Lubavitch, que você já deve ter ouvido falar, ele manda emissários em vários lugares. Eu tive o privilégio que ele me mandou no Brasil 47 anos atrás. 47 anos atrás? Sim. O senhor sentiu muita dificuldade? Porque tem jogador que vai jogar em outro país e demora para se adaptar. O senhor demorou? Não demorei porque o país é muito acolhedor, o Brasil é um país maravilhoso, muito tolerante, onde que respeita a religião, respeita a diversidade. Foi muito bem aceito, muito bem aceito. O jogador que vai jogar fora, ele vai para 2, 3 anos e depois volta. A nossa missão é até, na verdade, a bola, o globo terrestre chegar no portão celeste.
Mas te surpreendeu aqui essa paixão nossa pelo futebol? Já tinha ouvido falar. Mas era muito maior do que você imaginava? Pelé, a gente se lembra do Pelé, todo mundo escutar. Já tinha ouvido falar, mas não tanto. Não quando eu vi a Copa, e que o país para totalmente, e que uma mulher grávida tem que se cuidar para não dar à luz naquele momento. Agora eu vi a realidade brasileira. Te surpreendeu isso? Me surpreendeu, sim. Não, na Europa não tem isso. Não, as fábricas, as indústrias não param. Ô, Rabino, o torcedor aqui, o jogador, não o torcedor, aqui se cobra muito um negócio chamado... Hoje acabou, tá? Hoje acabou. Hoje o futebol virou muito dinheiro. O futebol é um grande negócio, gera bilhões, Copa do Mundo tá aí, se eu ver o que... São bilhões e bilhões de dólares que arrecada, é o maior evento do planeta, a maior audiência do planeta, nenhum evento tem isso aí. E a economia nos Estados Unidos, agora no Canadá, no México, onde você é a Copa, é uma multidão, enfim. Só que, há uns anos atrás, existia um negócio chamado amor à camisa. Muitos jogadores, às vezes, deixavam de ir para outro time por dinheiro. Ele batia aqui e falava, não, vou ficar aqui. Qual que é a relação do amor à camisa com a religião? Olha bem, como eu falei antes, isto eu chamo de lealdade. Amor à camisa é realmente ficar. Mas como se diz, hoje em dia também a pessoa pensa no seu sustento, na sua família. O verdadeiro amor à camisa é ficar sempre no mesmo time, torcer pelo mesmo time e assim diante. É bonito. Mas como se diz, a realidade hoje não é bem assim. A realidade não é bem assim. E no nosso país a gente vê também uma coisa interessante na política também. Pessoas mudam, na verdade, de direita para a esquerda para o centro, para a esquerda. Nos Estados Unidos já está mais definido, está mais polarizado e mais definido. Eu acho que no futebol também a gente tem muito esta coisa, passa de um time para outro. E obviamente as propostas são, na verdade, muito grandes, que é difícil o jogador... Mas onde está o amor à camisa na religião? Na religião significa que você torce e você sempre se preocupa com os princípios e os valores judaicos. Nós temos alguns princípios. O amor ao próximo, o amor à terra de Israel, o amor à Torá de Israel, que é a Bíblia, o amor ao Deus de Israel. E isto é infalível, não pode mudar, é imutável. Ô, Rabino, aqui no livro, o senhor cita um jargão que era de um amigo que infelizmente faleceu recentemente, que é uma das pessoas que eu mais me inspiro no meu trabalho, que é o melhor narrador que eu conheci na vida, que era o Silvio Luiz. Silvio Luiz aqui, para mim, era... E pude fazer uma homenagem em vida a ele aqui, trazendo ele aqui e tal, que é o olho no lance, que ele falava, olho no lance! Aonde está a relação do olho no lance do futebol, que o olho no lance do Silvio Luiz aconteceu uma coisa inusitada ali, o olho no lance presta atenção, olha ali. Não perde o foco. Não perde o foco. Não perde o foco. O olho no lance da religião é isso? Não desvia? Exatamente, não perde o foco. Olho no lance eu vejo duas coisas. Não perder o foco. Na vida não é tão importante se você faz pouco ou muito, mas a direção tem que ser correta. Tá certo? Sempre um pouco melhorar, sempre se aproximar do Todo-Poderoso, fazer o bem. A direção tem que ser correta. Isto é o lance, o foco. E a segunda coisa, eu diria também, não perder a oportunidade. No caminho tem oportunidades, não perde eles. Olha o foco, Deus está te colocando boas oportunidades na vida, não perde eles. Tá certo? O mendigo que está, na verdade, na esquina, estendendo a mão, pedir um pão, você vai dar uma volta e ele não está mais. Então aproveita. Não perde o foco, faça o bem. Mas não é fácil, né? Não é fácil. A vida, ela prega... Tem obstáculos. Tem adversários, tem obstáculos, claro. É isto o futebol cósmico. E, Rabino, o que o senhor recomendaria, não, mas o que o senhor fala para uma pessoa que não conseguiu vencer os obstáculos? Nunca é tarde. Não existe a perdição total. O time de futebol que foi rebaixado, o que ele faz? Ele vai lutar e volta. Já aconteceu, você sabe isso muito melhor que eu. Nunca é tarde. A gente tropeça, se levanta.
A gente tropeça. Como uma criança aprende a andar? Cai uma vez, cai uma segunda vez, depois anda. A mesma coisa na vida. Muitas vezes a gente se perde um pouquinho, perdeu o foco, tropeçou, pode acontecer, levantamos e tentamos de novo. É isto. Eu vejo no futebol, Rabino, não, no futebol não, na vida, mas pessoas que se perderam na droga, e droga realmente é o caminho do fim. E eu vejo muita gente que conseguiu se salvar das drogas aonde? Na religião. Sim. E independentemente da religião, né? Claro. Eu vi muitas pessoas. Às vezes, o futebol, às vezes, ele é muito preconceituoso, né? A gente já teve épocas, Rabino, que teve, eu não sei se acompanhou, mas tinha os atletas de Cristo, que eram jogadores religiosos, né? E que nas concentrações levavam a Bíblia, faziam grupos entre eles de reza. E tem sim muito preconceito contra eles. Mas a religião salvou muita gente das drogas. Por quê? Porque a religião te disciplina. E a religião te ensina que tem uma autoridade suprema. E um dia você vai ter que dar um relatório, como foi. Você vai ter que prestar contas. Isto ajuda. O que acontece? A pessoa que se perde nas drogas esqueceu que tem, na verdade, uma prestação de contas. Ele perdeu a autoestima, ele está deprimido, ele caiu na vida. Religião significa positivismo. Você voltar a ter autoestima, acreditar no potencial das pessoas. Deus acredita no potencial de cada um, porque senão não estaria aqui. Todo mundo tem um potencial. Claro, senão não teria nascido. Se já nasceu, significa que Deus acredita que ele pode fazer algo. E isto ajuda a pessoa para se levantar, sair, na verdade, da lama. Mas sempre precisa ter alguém para levar essa pessoa até Deus, né? Dificilmente ele vai sozinho. É verdade, tem que ter alguém que vai ajudá-lo, mas sabe também o esporte ajuda muito. Eu conheço muitas pessoas que caíram nas drogas, o esporte ajudou bastante, claro, com a fé, com a perseverança, com a disciplina. Tem todo um sistema. No futebol, o cara cometeu uma falta grave, o cara xingou o árbitro. Vermelho. Tá expulso. Tem cartão vermelho na religião, Rabino? Tem, mas está invisível. Tá invisível? por isso que as pessoas se perdem um pouco. Como explica claro o que é o cartão vermelho invisível? Não, nós acreditamos que, obviamente, Deus, se nos obrigou a fazer certas coisas, nos deu um manual de conduta, vamos chamar isto, dá certo? Como se comportar. Não pode matar, não pode roubar, não pode cometer adultério. Deus nos deu regras, mandamentos, obviamente que tem castigo e recompensa, mas não é imediato. Não é porque uma pessoa roubou e foi um assalto no banco, imediatamente ele fica doente. Não. Mas uma hora a conta chega. Deus tem o seu ritmo, Deus espera, ele é paciente, talvez se arrepende, ele devolve o que roubou, entendeu? Existe cartão amarelo e vermelho. Como é que é o cartão amarelo? É o quê? É um aviso? Amarelo é um aviso, uma advertência. Olha, isto, mas já que, na verdade, por que é invisível? Por um motivo muito simples. Se cada vez que uma pessoa peca, Deus interfere, não tem mais livre-arbítrio. E Deus quer que o homem tenha um livre-arbítrio, uma livre escolha. Deus quer que o homem escolha o bem de sua própria vontade e não ser coagido. Se cada vez Deus interfere, não tem mais livre-arbítrio. Entendeu? Por isso chamado isto invisível. Mas quando é que vem o cartão vermelho? Na hora que Deus decide. Eu, da contabilidade de Deus, não entendo tanto. E não estou com pressa de entender. O líder religioso, também independentemente da religião, ele não julga. Ele ajuda. Não pode julgar ninguém porque você não está... Mesmo se essa pessoa tenha cometido um crime terrível. Olha bem, melhor não julgar porque nós não conhecemos as circunstâncias que a pessoa passou. Você não está nos sapatos do outro. Melhor é amparar, é ajudar, é orientar. E o melhor, na verdade, é não criticar a pessoa, mas o ato. Por que falar que ele é um ladrão? Vamos falar que houve roubo. É diferente. Não nomear, entendeu?
É a mesma coisa também na educação. Um pai não deve falar para seu filho, você é estúpido. Você pode ter feito uma estupidez. É bem diferente. Uma coisa é o ato, outra coisa é a condenação. Pessoa, exatamente. A pessoa se condena a ele. Você é um burro. Não. Você fez algo que não é sábio. Ótimo. Você fala do ato, não da pessoa. O rabino erra também? Claro. Sendo o rabino é de carne e ossos como qualquer ser humano. Na sua carreira toda, na sua profissão, já teve algum erro que te remoeu? Claro. Que o senhor chegou em casa e falou, errei? Claro. E o que o rabino faz nessa hora? Ele reverte o erro? Se o erro é na direção horizontal, que você magoou alguém, fez alguma coisa, você tem que ir lá e pedir desculpa. Se o erro é na direção vertical entre você e Deus, tem que pedir a Deus perdão. O jogador erra um pênalti, decisivo. É claro. Hã? Claro, decisivo. E na religião, quando que o cara errou? Quando é que o cara bateu o pênalti para fora? Olha bem, pode acontecer quando na religião alguém fez um penalti para fora, a primeira coisa é reconhecer o erro, que é a coisa mais difícil. Nós, seres humanos, temos uma dificuldade de reconhecer o erro. Quando reconhecer o erro, já o caminho está feito. O resto é fácil. Isso é vaidade? Sim. Faz parte do orgulho do ser humano. A vaidade é um pecado? Sim. Sim, mas não é fácil se livrar dela. A humildade é a fonte das bênçãos. A humildade é a fonte das bênçãos. Claro, quanto mais a pessoa humilde, mais sucesso vai ter na vida. Quanto mais orgulho, mais problemas. Com este não ando, com este não como, com este não serve. É complicado. Mas todo ser humano tem vaidade, não é? Alguns têm pouco, alguns têm um médio e alguns têm bastante, né? Sim. O senhor tem vaidade? Acredito que sim, claro. Os justos não têm vaidade. Os justos são pessoas já que são mais transparentes, mais alma que corpo, são pessoas elevadas. Estes não têm vaidade, estes já venceram a luta interna, são pessoas elevadas. No futebol hoje o marketing é muito importante. Claro. O marketing na religião é importante, porque o termo marketing, eu acho que ele ficou um pouco banalizado nos últimos anos. Marketing é um negócio legal pra caramba, bem feito, pro bem. Marketing não é crime, não tá errado. Não, propaganda, marketing não. Mas o marketing no futebol é muito importante. O marketing na religião é importante? É importante no século XXI, sem dúvida. Hoje que todo mundo está ligado a mídias sociais, a embalagem melhora o produto, sem dúvida nenhuma. E tem que saber apresentar a religião de uma forma gostosa. Isso é muito importante. Conta o seguinte, dizem que uma vez uma pessoa estava subindo uma montanha. Ele estava carregando uma sacola de pedras. Ele estava subindo, assim, dançando quase, saltando. Achavam estranho, uma sacola de pedras. Quando ele chegou lá em cima, falou, mas como você fez? Nem cansou? Falou, é simples, olha, abre a sacola, pedras preciosas. Pedras preciosas, ninguém cansa. Nunca vi uma mulher se queixar que o brinco é pesado. Você já viu isso? Mesma coisa. Nós temos que saber apresentar a religião como algo gostoso, como uma pedra preciosa, e não como algo, um peso que não aguenta. Entendeu? Claro que o marketing é importante. Mas o marketing verdadeiro, sem mentiras, o marketing verdadeiro. O approach da religião mudou, né? Hoje. O futebol, hoje, a linguagem mudou. A linguagem que a gente usa no futebol hoje não é a mesma que usar 10, 20, 30 anos. E quando você está querendo trazer um outro público, quando você quer renovar o seu público, você precisa entender a linguagem que esse novo público está falando. Senão, é como se você estivesse falando uma língua e o cara falando outra. Ele não vai entender nada, nada. Na religião também hoje? Também. Tem que se adaptar à linguagem atual dos jovens, sem dúvida nenhuma. Sem perder o foco, sem perder a originalidade, entendeu? Você tem, na verdade, a tradição milenar e você adapta ela às cores do momento. No futebol, tem aquele negócio... O futebol, eu me empolgo. Não, porque é verdade, Rabino. A gente usa muito, eu uso muito o futebol para minha vida pessoal. E eu uso o esporte também. Por exemplo, o meu esporte que eu pratico nunca foi o esporte do dia a dia, o futebol. Eu gosto de natação.
Mas independentemente do esporte que cada um pratica, onde eu vejo que o esporte te ajuda demais na sua vida pessoal, que bate muito com o que o senhor escreveu aqui. Então vamos lá. Disciplina é essencial. Ou seja, quando eu fui fazer triatlon, que era um esporte super difícil, com natação, bicicleta e corrida, eu aprendi que se eu não acordasse 6 da manhã todo dia, eu já não ia conseguir fazer. Então o meu relógio biológico, hoje, eu não preciso de alarme para acordar. Eu ponho por uma precaução, mas o meu relógio normal já está. Por quê? Porque eu me condicionei a isso. Sim. Quando eu ia fazer uma competição difícil e no meio do caminho, sofrendo, Rabino, chuva, cãibra, vento, eu falava assim, pô, mas o que eu fui fazer? Eu acordei 6 da manhã, eu tô sofrendo, tô com dor, tá chovendo, tá vento, tá frio. Eu vou desistir disso aí, chega. Aí eu ficava assim na minha cabeça, porque fica aqui, né, o malzinho e o bonzinho. O malzinho fala, para, você não precisa disso. E o bonzinho falava assim, cara, você se preparou para isso. Você vai desistir. E o principal do esporte, que eu acreditar sempre, vai dar certo. Bom. Tá sofrido. Ó, a Copa tá chegando, muita gente não acredita no Brasil. Para mim vai dar. Estão preparados, o time é bom, tem grandes jogadores. O otimismo. O otimismo é tudo. O pessimismo atrai fluxos negativos. Atrai, né? Isso não é papo furado, né? O rei David, o salmista, que ele compôs os salmos, ele usa uma palavra, Deus é nossa sombra. A sombra imita o ser humano. Tá vendo? Minha mão fez isto, a sombra é igual. Se você é positivo, otimista, sempre sorridente, você atrai fluxos positivos, energias boas. O cara que anda de cara fechada a todo tempo, ele atrai fluxos negativos. Isto é judaísmo puro, isto é religião, isto é filosofia universal e isto é esporte também. A energia, né? Claro. O senhor acredita em energia ruim? Claro. O senhor já foi em algum lugar que o senhor sente, fala, pô, que energia ruim nesse lugar, pesada. Sim, pode acontecer, principalmente quando você vê com a palavra, as palavras, quando você vê que está, sim, pode acontecer. Sim. E o acredita sempre o seguinte, perdi. A vida a gente não ganha só. Não. O cara que só conta a vitória é mentiroso. Não, o futebol é assim. De vez em quando a vida é assim. Não. Pô, se tudo que eu fizesse na vida desse certo, tá louco, eu era um Bill Gates, né? Não é, você erra, você perde, você ganha e tal. Na religião também? Claro. A religião ensina isso? A religião ensina isso, você tem vitórias, você de vez em quando perde, você faz um passo para trás para avançar melhor, sem dúvida nenhuma. Mas não pode desistir. Não pode desistir. É igual o futebol, vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Muito bem. O judaísmo acredita muito nisto. E cada vez, isso se chama, na nossa linguagem hebraica, Yerida letzorech aliyah, uma descida para subir mais. Você já viu quando alguém vai correr, ele faz, na verdade, um passo para trás para pegar o elan, tá certo? A mesma coisa, na vida, às vezes, você vai um pouco para trás para avançar mais. A gente, depois da pandemia, eu percebi isso. Eu nunca fiz questão de esconder de épocas dificílimas que eu passei na vida. Né? Eu estava quebrado, eu estava sem dinheiro, estava devendo dinheiro para todo mundo. E é o que eu falo sempre, a pior coisa do mundo é você, não é nem não ter o dinheiro ou o dever, é não ter perspectiva. A falta de perspectiva, para mim, é o caminho para o fim. Porque se você não tem muita força, muita confiança, muita raça, acabou. É aí que a pessoa se perde. Sim. Não é? Correto. E durante a pandemia, eu fui contar uma história dessa num podcast muito conhecido, que é o Podpah, e eu percebi que, depois disso, muita gente manda mensagem para mim. A pandemia mexeu com as pessoas, Rabino? Sim. O mundo é um pré-pandemia, é outro pós. Muita gente desenvolveu doenças, depressões, angústias. Você acha que sim ou não?
Sim, a pandemia, sem dúvida, é um divisor de água. Para começar, a pandemia ensinou ao mundo que não é o homem que planeja, é Deus que decide. Tudo, planejamento, isto, aquilo, de repente, tudo fechado. Governos, teatros, casas, escolas, indústrias. Então o homem começou a entender que ele não tem a última palavra. Ele pode planejar, ele pode tentar, ele pode fazer muitas coisas, mas não é a última palavra. A pandemia ensinou que tem uma autoridade suprema. Isso foi muito importante. A segunda coisa, na pandemia a gente começou a dar valor, muitas vezes, à família. Muita gente que tinha uma vida todo o tempo fora, de repente tem que ficar em casa com os filhos, não está preparado. Mas muita gente não se adaptou a isso. Muita gente não está preparada. Teve muita separação. Teve também, mas eu conheço muitas famílias que realmente o núcleo familiar ficou muito mais sólido. Eles alugaram uma casa na Atibaia, aqui, lá, foram ficar a família 6 meses juntos, nunca aconteceu. Comeram café de manhã, almoço e jantar juntos, com a esposa. Nunca começou a ter mais comunicação. Quando tem mais comunicação, as coisas funcionam melhor. Tudo funciona melhor. Mas precisa saber se comunicar. Sim, claro. Mas eu acho que foi um divisor de água para muitas coisas. Ô, Rabino, no futebol, que papo delicioso. Nós vamos ficar aqui até amanhã de manhã. No futebol, nos últimos tempos, a tecnologia entrou forte. Nós temos o VAR. Sim, claro. O árbitro põe a mão aqui, o VAR. Sim. Onde está o VAR na religião? Quando que o senhor chama Deus para falar, vê aí, confira aí se está errado ou se está certo? Eu não preciso chamar Deus, porque ele já tinha o VAR muito antes que o futebol tinha o VAR. Deixa eu explicar uma coisa. Se o ser humano, que é feito de carne e ossos, é capaz de criar uma câmera que está pegando cada segundo. E hoje pode pegar imagens na Lua, como nós recebemos ultimamente imagens maravilhosas do lado oculto da Lua. Se o ser humano é capaz de fazer isto, é enxergar, agora você está aqui, você pode enxergar o que acontece no quarto do lado, só com o teu celular, tá certo? Na tua fábrica. Deus, ele olha tudo, sabe tudo, está tudo registrado faz tempo. Cada ato está... Por isso eu falei, a prestação de contas é importante saber que um dia temos que prestar contas. Tudo está registrado. Mas se paga aqui ou se paga em outro lugar? Isto Deus que decide. Deus que decide. De vez em quando a recompensa é terrestre, de vez em quando a recompensa é celeste, de vez em quando uma alma não terminou sua missão, tem que voltar. Na religião judaica, o rabino tem uma importância muito grande. Muito grande. A religião passa de pai para filho ou de professor para aluno. Sim, mas a importância do rabino na religião judaica ela não é só na parte religiosa. Muitas coisas, às vezes, não são decididas num fórum. Às vezes uma briga de marido e mulher, N problemas, se decide com o rabino. O rabino é o juiz do futebol também? Não, não é. Mas o que é interessante no judaísmo, o rabino tem que ser casado. Rabino? Tem que ser casado. Não dá para ser rabino se não é casado. Por quê? Para poder entender os problemas da vida. Então, é fácil ser uma boa pessoa se você mora numa ilha sozinho. O desafio é ser uma boa pessoa na sociedade. A mesma coisa, ter filhos, ter esposa, entender problemas conjugais, problemas de educação. Só para um rabino poder aconselhar, ele tem que passar por isso. Por isso, na nossa religião é obrigatório isso. O rabino briga às vezes com a mulher também? Tem discussão? Pode ter divergências, pode ter discussões que depois a gente tem que acertar e administrar. Sem dúvida, tem diferenças, mas as diferenças nos unem no final. Porque um vai complementando o outro, ninguém está perfeito. No futebol tem um termo, né? Bola fora. O cara deu uma bola fora. E o bola fora virou um jargão para a vida, não só no futebol, né? O cara cometeu um erro, o cara foi, que bola fora que ele deu. Aonde é a bola fora na religião? Quando a pessoa tropeçou. Bola fora significa que ele fez um erro. Mas na prática, o que é uma bola fora?
Pode ser várias coisas. Por lá fora pode ser com seu amigo, que você, na verdade, enganou ele literalmente. Ou pode ser, na verdade, que você não colocou o tefilim, também pode ser um lá fora. Tudo, não fez sua reza diária, ou não comeu o que devia. Pode ser, tudo é possível. Quando você vai mal no futebol ou em qualquer outro esporte, o que seu técnico fala? Precisa treinar mais. Você precisa treinar mais. Quando é que precisa treinar mais na religião? No judaísmo tem que ter duas coisas, treino e estudo. Porque é difícil você, na verdade, fazer a Páscoa, o Pesach, vamos dizer. Certo? Todo mundo conhece a noite, a ceia de Pesach. Mas tem muitos detalhes. Tem matzah, tem maror, tem que comer isto, tem que lembrar, tem 4 perguntas, tem 4 cálices. Tem que estudar um pouco. São muitos detalhes, são muitas coisas. Ou você tem um professor, ou você viu em casa. Como, infelizmente, passamos por muitas perseguições, e nossos pais e avós foram errantes de vários países, muitas vezes os pais não podiam educar seus filhos. Pais começaram a trabalhar jovens. Muitas vezes a tradição não passou em casa, acontece. Neste caso, tem que ter um bom professor. O ápice do futebol, um momento de glória, de ouro, é o gol. É ali que esse é o objetivo do futebol, o gol. Onde é o gol da religião? Onde é o ápice? O ápice é quando você se sente bem, que você fez algo bom, que contribuiu para a vida do outro, ou você fez algo bom para se aproximar do Criador. Como eu falei antes, tem as duas direções, horizontal e vertical. Você pode voltar para casa e falar, puxa, hoje consegui. Eu vi lá uma pessoa que estava na necessidade, e faz tempo que eu queria conseguir arrumar para ele, ele precisava, na verdade, de um médico tal e tal, consegui, paguei a consulta, ele foi, e me sinto bem, nem pode usar a palavra orgulho, mas me sinto bem que eu fiz outro para o outro, porque nós somos, afinal, todos uma família. Isto é um ápice. Isto é o ápice. Esse é o gol? Isso é um gol. Isso é um exemplo de um gol, pode ter outros também. Ô, Rabino, de vez em quando você assiste um jogo de futebol na TV ou nunca? Quase nunca. Na Copa, de vez em quando, posso assistir um ou a Você não final. gosta? Não, não tem tempo. O tempo não me permite. Eu gosto sim. Mas o tempo não me permite. Seus filhos gostam? Alguns deles torçam, alguns gostam mais. Por exemplo, para um rabino, não tem problema ir a um estádio de futebol. É um programa normal. Se ele tem o tempo e vai ajudá-lo, na verdade, vai dar para ele mais alegria na vida para fazer coisas boas, tudo bem. Se ele perde seu tempo ficando falando maledicência do outro, todo o tempo falando mal do outro, não. Depende de como que ele usa o tempo. Muito importante. Mas já que ele está no jogo, ele tem que falar mal do jogador ali quando erra, né? Ele pode falar bem daquele que ganha. O rabino tem resposta para tudo. Ô, Rabino, deixa eu te falar, vou te dar um presente. Não, que sou eu. Vou te dar um presente, Romerinho. Obrigado. Isso aqui é de um patrocinador nosso, é um fone de ouvido maravilhoso. Obrigado. Maravilhoso, da Edifier. Isso aqui é pro senhor. O senhor que viaja muito também, pro senhor, no avião. Eu quero lhe dar também um presente também. É um livro da minha autoria, por favor, será um prazer. Obrigado. Por favor. Muito obrigado. Por falar nisso, isso aqui é o fone da Edifier. Seu fone é maravilhoso, Rabino, quando você vai no avião. Ele veda tudo, você não vai ouvir ninguém. Ninguém vai te atrapalhar. E você pode acessar aí edifier.com.br, tem vários fones de ouvido legal, caixa de som. Do lado da taça Júlio Rimei agora, olha lá. Caixa de som da Edifier. Tá bom? Você acessa edifier.com.br e põe Benja no cupom que você tem 5% de desconto. Ganhei o livro do Rabino. É muito interessante, né, cara? Eu acho que independentemente da religião de cada um, porque a gente tem que respeitar todas as crenças, claro, né? Todo mundo. Mas acho que o ser humano não pode estar tão desapegado de tudo, né? Sem dúvida. Está muito desapegado, né? Tem que ter uma direção, objetivo na vida. Tem. E para terminar, você quer fazer uma pergunta? Pô, o Bruno, cuidado com essas perguntas desse cara aí, ô Rabino. Ele sempre cheio de veneno. Não, Benja, tem um programa de entrevistas antigo chamado Provocações, né? Abu Janra grande apresentava. Abu Janra. Perfeito. E em um momento, ele sempre perguntava para o convidado 3 vezes a mesma pergunta. Eu só vou fazer uma. O que é a vida? A vida
A vida é muito interessante. A palavra vida em hebraico só existe no plural, é chaim. Não existe no singular, porque vida significa que você tem que influenciar mais alguém. Não existe vida só para si mesmo. Não existe o egoísmo, o egocentrismo. Tem que ser altruísmo. Sua vida significa você ter impacto sobre alguém. Isso é vida. No programa, ele continua. Ele pergunta, Rabino, o que é a vida? Então, vida é um plural. Por que é um plural? Porque existe a vida terrestre e a vida celeste. Nós temos que saber que a vida não acaba aqui. A morte é somente, na verdade, do corpo, a alma eterna. Ele pergunta uma terceira, mas eu não vou fazer isso. Naquele programa do Abjão, ele faz a terceira vez a mesma pergunta. O que é a vida, Rabino? Vida significa, na verdade, ter conteúdo, uma vida significativa. O Rabino tem resposta para tudo sempre, Não né? tem. Alguém tem sim. Não Alguém tem, já te não. deixou sem resposta? Claro, sem dúvida. Mas se eu não sei, talvez um outro sabe, sem dúvida nenhuma. O que te deixa sem resposta? A gente é limitado, todos nós somos limitados. Mas o judaísmo, que é uma religião que tem 3.300 anos, tem respostas para muita coisa. Já passou por muitos ismos, tá certo? Então, estamos aqui. Ô, Rabino, para a gente encerrar, que foi legal demais, se eu pudesse mandar uma mensagem para todo mundo que está nos assistindo, mensagem qualquer uma que o senhor acha que tem que mandar, fica à vontade. A minha mensagem para todos os torcedores, todos que gostam do futebol, todos que gostam do Benja e adoram ele, seus comentários são fantásticos, ele é conhecido não só no Brasil, mas fora também. Minha mensagem é o seguinte, assim como assim a gente esforça e reza e torce pelo Brasil para ganhar a Copa, vamos também se esforçar, fazer o bem e melhorar este mundo. Isto é a minha mensagem. Aê! Encerrando um Benjamin muito especial, cara. A gente tem que olhar o futebol por todos os lados. E olhamos hoje pelo lado da religião. E vamos trazer futuramente aqui também, nos próximos, líderes de outras religiões para a gente ver. Né? O programa é plural, para a gente ver como é que cada um enxerga, né? É muito legal isso aqui. Rabino Davi, muito obrigado. Prazer, muito Muito obrigado, Rabino. Privilégio para mim. Muito obrigado. Bacana, muito bacana. Parabéns pelo seu programa. Obrigado, Rabino. E manda um abraço para toda a sua família, parabéns. Ó, eu vou fazer uma propaganda aqui. Não. O Rabino tem uma entidade chamada Teniad, que é conhecida mundialmente. Quantas pessoas o senhor atende por mês com pessoas que têm... Hã? Não, vamos botar depois o contato aqui. Não, é uma entidade maravilhosa, fica no Bom Retiro, que dá comida... Quantas pessoas o senhor atende por mês? São mais de 1.000 pessoas todo dia. Então faz Todo dia? O Teniad nunca fecha. É um refeitório, na verdade, comunitário. Pessoas necessitadas vêm comer lá à vontade todo dia do ano. Se é Natal, se é Réveillon, se é Carnaval, se é festa judaica, todo dia as pessoas podem vir lá comer à vontade e se sentir bem. Isso é a nossa obrigação. Quer dizer, tem um horário certo, café da manhã... Eles vêm mais ou menos a partir das 11h30, tem um pouco, na verdade, o social, pode ter outras coisas também, nós oferecemos, na verdade, outras coisas, e come à vontade um almoço. Se quer repetir, pode repetir também. Quantos anos já tem o Teniad? Mais de 30, 35 quase. É um trabalho maravilhoso, né? É um trabalho comunitário, estamos todos sócios. Que nos enche de muito orgulho. Obrigado. Parabéns, Rabino. Muito obrigado. Semana que vem tem mais Benjamin Múcio. Valeu!